conduzido por ele não estava com a placa dianteira. Dito isso, ele recebeu voz de prisão. A gente vai ter mais detalhes a partir de agora a respeito dessa prisão com o comandante do BPRV, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, que é o Tenente-Coronel César Belo, que vai conversar com a gente a partir de agora aqui no Balanço Geral. O Tenente-Coronel César Belo vai trazer detalhes a respeito dessa prisão, para a gente entender como é que foi feita toda essa abordagem, comandante. Boa tarde. Boa tarde a todos. Pois bem, na localidade onde ele foi abordado e interceptado pelo policiamento, antes um pouco foi pedido um apoio, né, de transeuntes para que o policiamento verificasse um veículo que estava constantemente passando em alta velocidade naquela PR, a PR-16, ali na redondeza de Guabiraba. Então o policiamento deu início às buscas, né, começou a procurar esse veículo que tinha sido apontado e mais à frente encontrou o veículo. Iniciou-se um acompanhamento e logo após esse início de acompanhamento foi interceptado o veículo. Eles pararam o veículo e nessa parada o efetivo do BPRV iniciou uma busca veicular para verificar não somente a documentação do veículo, mas como também se tinha alguma ilicitude sendo cometida naquele veículo. Comandante, nesse acompanhamento, eles ofereceram algum tipo de resistência para o carro? Eu quero filmar o bagulho aqui. Eles, quando verificaram que a viatura já estava próxima, né, da abordagem, que a interceptação ia ser inevitável, eles não tentaram empreender fuga. Tá? Esse foi um dos motivos pelo qual, quando ele foi devidamente conduzido para a delegacia, ele não foi algemado, porque ele não demonstrou nenhum momento de resistência, reação, resistência, não demonstrou nenhum tipo de periculosidade naquele momento para o policiamento. E aí vocês identificaram logo de cara que a placa dianteira não tinha? Pois bem, ele no veículo, tinha suprimido o número de identificação veicular, né, que por si só já é crime, tá, no Código Penal, e já configuraria uma situação para ser averiguada na delegacia. Então foi feita a busca naquele veículo e foi encontrado uma pistola, né, no porta-luvas com carregador. Ela estava descarregada, mas tinha munição, né, na porta ao alcance, né, do conhecido geomoto, ao alcance das mãos, né, e que configura sim um porte legal, mesmo ele sendo CAC, mas ele não estava na condição de CAC, ou seja, ele não estava se deslocando para a utilização, né, daquela arma como uma prática desportiva de tiro. Inclusive, comandante, foi algo, né, argumentado pelo próprio influenciador, pelas pessoas que estavam na central de plantões da capital, pela companheira dele, né, ela não gravou entrevista, mas ela argumentou essa questão de que se trata de uma arma registrada e que ele é CAC, mas depende da questão do contexto, não é isso? Isso. Naquela situação que ele se encontrava, não configurava, né, uma condução legal daquela arma. O cara é a fera, já o cara tá na rua, na pista, daquele jeito. De tiro, de forma desportiva. Ele estava se deslocando, conforme ele mesmo falou, para ser atendido por um psicólogo, que ele queria adquirir inclusive mais armas, tá? E ele estava com um valor numerário de mais de 20 mil reais, que segundo ele também adveio de uma rifa, e que aquele dinheiro ia ser utilizado para a compra de um outro veículo. Tá? Então ele não estava se deslocando com aquela arma para a prática desportiva de tiro. Então a gente tem aqui duas situações. Primeiro, suprimiu o número de identificação do veículo, a questão da placa dianteira. Foi o primeiro ponto que a gente abordou aqui com o comandante do BPRV. O segundo ponto, a questão do porte ilegal, uma vez que ele não estava se dirigindo com aquela pistola para um centro, né, de tiro esportivo, para fazer uma prática, já que ele tem o registro, né, o CAC, para que ele tenha essa autorização para a prática desse tiro. E aí vem o terceiro ponto, que é a foto que acabou viralizando, né, o registro fotográfico que acabou viralizando nas redes sociais, não é isso, comandante? Isso. Como ele não apresentou nenhuma possibilidade de reação nem perigo para o policiamento deixou ele ser conduzido na viatura sem as algemas. Ainda assim, ele pediu o celular ao policiamento, o celular dele, para que ele entrasse em contato com o advogado dele, tá? Mas aí, ao invés dele fazer isso, ele fez um vídeo
né? Acredito que já estejam nas redes sociais aí, desdenhando do policiamento, desdenhando daquela situação de estar sendo conduzido na viatura do BPRV para a delegacia de polícia para ser averiguar as ilicitudes que, né, estava sendo impetrada para ele. 3 delitos. São 3 delitos notórios, né? O porte ilegal de arma de fogo, a supressão do número de identificação do veículo, né? E esse desdenho, esse desacato à autoridade, né, de serviço que está conduzindo ele para a delegacia no momento de averiguação, no momento que ele está sendo autuado em flagrante. Comandante, quem estava no carro também junto com o Jean? Olha, eram 5 integrantes, contando com o motorista, né? Mas dos 5 integrantes, apenas 2 foram conduzidos para a delegacia. E aí, a companheira dele também estava, né, nesse veículo. Com essas pessoas, foi encontrado alguma coisa? Com essas Lúcio pessoas Louco tava não, viu? Não foi feita a busca veicular. E foi feita a busca pessoal de todos os integrantes daquele veículo. E o que foi encontrado foi justamente o que está sendo, né, conduzido para a responsabilidade desse geomoto. Obviamente, houve algumas infrações de trânsito também, tal como a questão do não uso de cinto de segurança. No momento que foram abordados, ninguém estava usando cinto de segurança. Também foi colocado essa infração para o motorista que estava no volante do veículo automotor naquele momento. Não era o Jean, então, que estava dirigindo, era uma outra pessoa? Não, ele estava no passageiro. Justamente por isso, porque ele estava no banco do passageiro e estava ao alcance das mãos dele tanto a pistola com o carregador como a munição que estava acondicionada na porta do passageiro lateral. Okay? Comandante, essa arma ela é legalizada, né? Tudo fica realmente mexido a questão do contexto, não é isso? Isso, a arma, até então, existe a documentação da arma, né? Em termos de registro, estava regular, ok? Agora, o fato em si, o contexto do deslocamento daquela arma é que fez com que ele cometesse esse crime. Bem, a gente está falando, né, da prisão de uma pessoa que é conhecida nas redes sociais por dirigir carros de luxo e também fazer pilotagem com motocicletas de maneira agressiva, direção perigosa, né, a gente conhece, né, tá no Código de Trânsito Brasileiro, e também sem capacete, ou seja, uma outra infração. Então, são situações onde a gente até vai se utilizar desse termo influenciador digital, só que esse é um tipo de influência que leva à prática de aí é um dos melhores isso, influenciadores do Brasil. São influências, ao nosso ver, negativas, né? Que estimula o cometimento de infrações, estimula o cometimento de crimes, né? Então são influências negativas, ao nosso ver. A influência positiva é aquela que os cidadãos devem, né, agir ordeiramente dentro dos ditames da lei, né? Esses vídeos que estão sendo ventilados aí, eles trabalham de forma na contramão do que deve ser moral e ético, né, para o cidadão de bem. E a gente, além dessa questão dos vídeos, né, onde ele pilota a motocicleta sem capacete, fazendo algumas manobras arriscadas. Aí, ninguém diz que o cara ajuda aí, o povo dá prêmio aí de rifa. Rapaz, esse homem de 33 anos, a mídia só quer foder o cara. Andando com pessoas junto dele com armas pesadas. Algo que acaba chamando a atenção da polícia também, que certamente vai ser um objeto de investigação posterior. É tudo legalizado. Você tem uma pergunta para fazer, pois não? Ô Renato, eu gostaria de saber do coronel o seguinte, nessa parte do trânsito, a pessoa transitar sem a placa dianteira ou sem as placas do veículo, qual a penalidade? Eu digo o seguinte, porque não é esse o caso, mas a gente sabe que em algumas situações, quando há alagamentos aqui na nossa cidade, as pessoas perdem a placa dianteira do veículo. Pronto, aí, que não aí esse falou alguma vale lembrar, coisa boa. Mas quem transita sem a placa dianteira ou as duas placas do carro, qual é a infração? E é alguma ação penal contra essa pessoa? Essa pessoa será conduzida à delegacia? Como é que fica esse trabalho, Renato? Tem uma dúvida, né, referente, comandante, à questão do motorista conduzir um veículo sem a placa, tanto a dianteira quanto a traseira. Qual é o tipo de infração? A gente sabe que existem exceções, um período de chuva, onde essa situação pode acontecer, mas em uma CNTP, condição normal de temperatura e pressão, como é que funciona? Qual o tipo de infração? E você ocultar, obscurecer ou dificultar a visualização da placa identificadora do veículo é uma infração de trânsito, gravíssima, entendeu?
E no caso dele, estava suprimido, ele estava sem a placa. Tá? Então, sem a placa, configura-se, além de infração de trânsito, configura-se também como crime de crime penal, né? Por ter começar a dirigir sem a possibilidade de ser identificado, né? Dentro do contexto, entende-se que ele não estava querendo ser identificado por algumas ilicitudes que estavam sendo cometidas utilizando daquele veículo. Direção perigosa. Direção perigosa. Terminar Não por se aqui, sabe família. mais. Ninguém as fala outras, nada de né? bem do Mas cara, o que só se fala de entende é mal. que não estava querendo ser Ninguém diz identificado. que o cara Tá ajudou dificultando a aí, identificação dá na medida que você prêmio, só suprime quer falar aquela coisas forma de contrárias. identificação visual do veículo. É importante, né, comandante, Aí a gente vou terminar abordar por esse tipo de aqui. situação, até reforçando